Fala pessoal, a gente tá aqui hoje pra comentar a notícia aí bombástica da Disney. Foi escolhida uma nova presidente do conselho depois de 98 anos. Ela, que é a Susan Arnold, vai substituir o Bob Iger aí, encerrando uma era dentro da Disney. E pra comentar comigo hoje, eu tô aí com o Rafael Torino. Beleza, Rafa? Felipe, eu sempre adoro essas pautas porque parece um Game of Thrones da vida real. É maravilhoso, é muito engraçado, é muito legal. Vamos comentar um pouco sobre o que está acontecendo nos bastidores, vamos falar sobre o que pode mudar e o que isso significa no fim das contas, né? Exatamente. E o que isso significa pra Disney, né, como empresa, e Sim. não só como empresa, como conglomerado de mídia. Então isso daí afeta Star Wars, afeta Marvel, né, cara? Afeta todo mundo essa escolha, né? Eu acho que a escolha dessa Susan, ela acena pra mudanças, né? Nesse universo aí da Disney, da Marvel, todas essas empresas correlacionadas, né, Rafa? Porque assim, é claramente um sinal de que essa mudança, né, é claramente um sinal de que a empresa está querendo buscar um novo norte, né? Porque ela é uma pessoa do mercado, assim, no grande mercado financeiro, né? Uma pessoa que é uma empresária mesmo, né? Que está ali ligada até com grupos de investimento gigantesco, né? Já trabalhou até para McDonald's, né? Ela faz parte de um dos maiores grupos de investimento do mundo, e onde o foco é muito mais ali o resultado dos acionistas, né, lucros, do que necessariamente a parte mais criativa. Ela é uma pessoa que tá fora do núcleo hollywoodiano, né, uma pessoa que vem de fora, diferente do Bob Iger, que ele era conectado com todo mundo, né, uma pessoa muito conhecida dentro desse meio, e também tem o apoio de todos os diretores ali da Lucasfilm, da Marvel, né? Uma pessoa muito querida. E agora chega essa nova pessoa aí que é de fora. Isso mostra o quê? Mostra uma estratégia da Disney de valorizar o outro lado, né? Com base na estratégia recente deles, que tiveram aí algumas negatividades, como por exemplo prejuízo financeiro com Lucasfilm e Star Wars. A Marvel, você sente um desgaste, né, Rafael, depois do final aí da saga anos, né? na Guerra do Infinito, né? Então você vê aí a Disney assinalando exatamente por mudanças, né? Com esse novo momento, essas novas pessoas no comando. O próprio Bob Chapek, que há um ano atrás foi a primeira sinalização disso. E agora, um ano depois, a gente tem formalmente a mudança, né? Do Bob Iger para Susan Arnold. O que você acha que isso vai impactar, Rafa, assim, nas produções da Marvel, da Disney? Como você vê isso? Olha, primeiro que eu acho que essa pessoa que tá entrando aí, né, na verdade ela já estava dentro da Disney, agora se tornou presidente do conselho, né? Exatamente. Ela já tá muito alinhada com o Bob Chapek. Então isso já era uma coisa que era esperado, né? Era bem esperado ali. E eu acho que vai impactar na parte criativa, porque a gente viu aí, recentemente saiu aí o filme Encanto, né, da Disney, que não foi lá essas coisas. É claro que estamos vivendo aí num tempo de meio que volta do cinema, né, e tal, a pandemia pode ter influenciado um pouco, né, um filme infantil, mas se você for comparar ele com Frozen ou com outras animações da Disney, ele ficou bem abaixo. E é uma ideia original, né? Enquanto, sei lá, um filme do Toy Story 5 ou 6, talvez poderia ser muito mais... funcionasse mais no cinema hoje. Grana, né? Ou seja, isso essa coisa que eles já estão pensando de... Cara, vamos voltar com os filmes da Pixar, vamos voltar com os filmes dos personagens que as pessoas já conhecem. Vamos apostar no que a gente já tem, né? Não vamos ir para esse lado totalmente criativo, né? Mas também, por um outro lado, até a Disney, eu acho que tem uma coisa meio desconexa, assim. Porque o Bob Iger, ele é antigo CEO da Disney, né? Ele pegou uma era que, assim, a Disney não estava tão bem vista, então tinha mais bala para você criar e ser uma coisa mais criativa, de trazer gente nova. Trouxe o Kevin Feige, trouxe outras pessoas ali que agregaram, né? Porque estava numa fase que você permitia fazer isso, certo? Agora, quando eles estão mais no topo do que naquela época, aí eles já querem, né,
Vai ser um pouquinho diferente. E a Mas vai cobrança impactar é sim, maior mas também, né, Rafa? A própria cobrança cobrança é do muito público, né? E eu acho que o legado da era Iger aí, que a gente pode deixar como o grande legado dele, foi as aquisições, né? Eles compraram inicialmente a Pixar, você tem depois ali a Marvel, depois a Lucasfilm, todos esses pequenos também estúdios, né, estrutura, que eles hoje têm o potencial de ter um negócio como o Disney Plus, que é o Bob Chapek que anunciou, né, algumas semanas que a Disney vai ampliar os investimentos no Disney Plus, porque parece que o Disney Plus, apesar, assim, de algumas séries aí uma qualidade duvidosa, ele se mostrou um bom investimento para eles, né? Você tem ali uma plataforma onde você domina o público e o conteúdo. Então você tá livre, né, Rafa? A distribuição do conteúdo, exatamente. Então é uma coisa que eu acho que o legado dele seria deixar essa estrutura, mas o que fazer com essa estrutura daqui pra frente? Porque se a gente for pegar a Lucasfilm, por exemplo, eles fizeram um trabalho extremamente divisório, né? E perdeu dinheiro. Você vê que você começa ali o Despertar da Força com 2 bilhões de box office, né? E você termina o Legado do Jedi, né? Ascensão Skywalker, com quase não batendo $1 bilhão. Então, foi muito aquém das expectativas, né? Eu acho que a Disney falou assim, não, peraí, a gente não pode ficar, além de perder dinheiro, também perder valor da nossa marca, né? Porque eu acho que é um prejuízo até pior você perder a relevância de marcas como Star Wars, né? Por produtos de qualidade duvidosa. Aí o público vai lá, mas peraí, será que vai ser igual aos filmes? E aí você tem uma inconstância, né? Um Mandalorian e uma trilogia da Disney de Star Wars. Eu acho que eles vieram aí pra, digamos assim, ter uma maior estabilidade, né, Rafa, na qualidade narrativa. Eu acho que a Disney vai focar mais nisso agora, sem perder o lado criativo, de ousar novas histórias, né, de criar novas marcas. Mas... tem duas coisas aí, cara. A primeira que eu queria mencionar aqui é que tem um cara chamado Alan Horn. Depois você dá uma... Depois o pessoal pode dar uma glugada aí. O Alan Horn, ele trabalhou na Warner. Ele é o cara, assim, um produtor. Ele é um produtor de cinema. Ele aprovou aí os Harry Potters na Warner e outros filmes ali da Warner. E transformou, na época que ele tava na Warner, a Warner era gigante. Aí ele saiu da Warner, foi pra Disney. E aí começa essa era de grandes produções, né? Star Wars. Ele aprovou os orçamentos de Star Wars. O Piratas do Caribe. Ele entrou, se eu não me engano, ele começou ali com Piratas do Caribe. Então já foi um estouro, né, pra Disney. Então, e o que acontece? Recentemente ele saiu da Disney. Então já prova sim que a Disney tá indo por um caminho que é muito mais assim de... Vamos pensar mais na parte do lucro e menos na parte criativa. Vamos ver o que a galera quer. Que vocês querem o quê? O novo Toy Story 6, 5? Então vamos fazer. É tipo isso. Basicamente vai ser isso. É aquela estratégia que a gente viu antes, né? Do Bob Iger, do Bob Chapek, de dar mais valor pro pessoal que faz tanto o merchandising quanto o que faz a questão dos colecionáveis, né? Que é o que o público compra, né? O Star Wars, por exemplo, é uma máquina de fazer dinheiro. Então, se eles criam um conteúdo interessante e fideliza o público, você vai ter o fenômeno do Baby Yoda, né? Do Grogu, né? Que vendeu milhões e milhões de bonecos e posters, isso e aquilo. E, Rafa, é legal você citar o Alan Horn, porque ele era a pessoa que, digamos assim, todo mundo esperava que ele seria o substituto do Bob Iger, né? E aí acabou que você tem lá há um ano atrás o anúncio do Bob Chapek, que depois de um artigo na Forbes, até puxando, digamos assim, a orelha da Disney, no sentido de grana, né, de prejuízo, e aí agora você tem o anúncio da Susan Arnold, digamos, para ser a chefona, né, da Disney, a chefe do próprio Chapek, que ela é a presidente do conselho, que é quem manda, né, nas decisões, quem avalia se o CEO tá fazendo um bom trabalho, etc e tal. Então, assim, é como se ela tivesse saído das sombras agora e tomado, né, à frente algo que já estava acontecendo há bastante tempo. Eu não acho que isso é novo, né? É uma estratégia que agora ela tá sendo reforçada. Exatamente.
E a saída do Bob Iger, do Alan Horn, e a potencial saída também da Kathleen Kennedy, mas ao final do contrato dela, a cena pra isso, né? Eu acho que é a cena pra mudanças, e eu acho que, do ponto de vista dos fãs, é uma boa notícia. Se a gente tiver conteúdos mais estáveis e de qualidade, qual que é o problema, né, Rafa? Eu acho ótimo. Claro. Eu acho que ele tem que equilibrar de alguma maneira, né? Tem que equilibrar a parte criativa com a parte financeira. O cinema, ele tem esse problema. Durante muitos anos, o cinema teve essa dicotomia entre, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Precisamos render, mas também precisamos fazer um trem criativo. Então sempre foi essa questão, né? Sempre existiu esse problema ali em Hollywood, né? Então não é novo, não vai ser novo e não será a única coisa que vai acontecer, né? Provavelmente muita coisa vai mudar daqui pra frente. Mas a gente espera sim que seja melhor. E o Bob Iger também, ele pegou uma fase que, por exemplo, na época, você não tinha muito essa questão do cancelamento, esses probleminhas pequenos. Poderia ter algum outro problema na justiça na época que o grande público não ficou sabendo. Hoje em dia, tem muitos canais que a gente propaga, por exemplo, a treta que aconteceu com a Scarlett Johansson, né? Propaga aquilo e meio que inflama aquilo muito mais do que poderia ser, né? Você talvez. É mais cobrado no geral, né? Como produtor, como criador de conteúdo. Então, a Disney ela tem que atender sim essa chamada da sociedade, porque os tempos mudaram e a entretenimento, a arte, ela tem que expressar isso. Só que quando você faz isso de uma forma desastrosa, como a Kathleen Kennedy no comando da Lucasfilm, você perde dinheiro, você divide a fanbase, você mancha o legado do que veio antes e não respeita. Eles não respeitam o legado de Star Wars. Você vê isso nas atitudes. É um pouco diferente, por exemplo, do Kevin Feige na Marvel, porque apesar deles fazerem uma coisa nova, diferente, eles respeitam muito as obras originais, etc e tal. Então, eu acho que o equilíbrio é isso. Testar algo novo e respeitar o legado, né? Entender por que a coisa que eles estão ali, por que eu paguei 4 bilhões em Star Wars? O que é essa franquia, né? O que ela representa? E aí talvez você não vai conseguir fazer igual, mas tentar emular isso, né? De certa forma, lembrando aí a nova temporada de Cowboy Bebop, que é diferente, mas tenta emular um pouco o anime. Mas, Rafa, independente de o que acontecer, eu espero que a gente venha pra comentar aqui, né? Comentar todas essas tretas. Exatamente. É muito conteúdo pra gente, né? A gente tá feliz com isso. Com certeza. E pegando o gancho que você falou, até o próprio Mandaloriano, que é muito inclusivo, traz gente nova, traz pessoas diferentes, traz cada episódio uma coisa perfeita, muito legal. Né, Rafa? É a inclusão e você respeita os personagens, né? Respeita respeita o lore, né? E é lindo, você respeita o canon da coisa, e é lindo você ver o bastidores da primeira e da segunda temporada do Mandalorian, todos os diretores no round table, né, comentando o próprio Jon Favreau lá, o Dave Filoni, todas as diretoras e diretores que participaram. E, cara, aquilo é diversidade. É você ver visões diferentes, verdades diferentes. Cada diretor, ele trouxe sua história, né? Seu legado, mas você tem ali uma narrativa coesa, uma coisa que funciona com o público como um todo. Pô, mercadologicamente falando, é o que faz sentido, né? Não faz sentido você dividir a sua fanbase. Eu acho isso, né? Talvez eu esteja errado, né, meu amigo Rafael? Talvez eu esteja errado. Exatamente. Mas é isso, né, Rafa? Somos jovens ainda, provavelmente eu tô errado. É aquela, né? Mas é isso, comentamos um pouco aqui sobre essa questão. A gente quer trazer mais vídeos, trazer mais conteúdo sobre isso, né? E contamos com você aí pra comentar. Deixa seu comentário. Seu comentário é muito importante pra gente, não é verdade? É verdade. Deixa seu comentário, interage com a gente, manda sugestões de conteúdo, siga a gente aí no Vino Filmes, nas redes sociais, Instagram, Facebook, participa dos nossos grupos de discussões, os melhores grupos do país de discussões. E a gente volta numa próxima, né, meu amigo Rafa? Com certeza, é isso aí.